negócios, eu desestimulo o empreendedor vai investir em outro espaço, em outro local, de repente até desiste, vai se aposentar, aluga os prédios, e fica aí uma legião de desempregados, entendeu? Então, assim, tem que se pensar muito bem. E aí ficam os prédios no centro também, desativados, ficam à margem, feios, desestruturados, e aí vem a marginalidade, a droga, a cracolândia, e pronto, vem a desgraça. Então tem que se pensar muito bem quando se faz alguma questão, alguma modificação, um estudo de impacto, no que se refere ao comércio. É extremamente importante. Aqui pondera. Aqui escrito também para suas considerações, suas contribuições, o senhor Morales. O meu cordial boa noite. O seleto auditório, igualmente, meu boa noite. Primeiramente, tenho que agradecer a referência feita pelo nosso operoso vereador Bertolino. E na última vez que usei o microfone, na última reunião, eu contei com a colaboração mental da doutora presidente da mesa, Miriam Ribeiro, né, que era, quando deu um branco assim, ela transmitiu a ideia, eu captei. Obrigado. Fazendo alusão aqui esse planejamento do seu José Almeida Barreto, representando a FEComércio, pena que eu não trouxe hoje na minha pasta. Quem quiser, depois, quarta-feira ou sexta-feira, eu tenho gravado aí, garanto que uma plateia como hoje, ainda vai sobrar algumas folhas para distribuir. O Jornal da Cidade, do dia 18 de agosto de 2007, publicou um trecho, um noticiário, dizendo que há várias entidades ligadas ao idoso, e assim como entidades municipais, e CREA, mais isto, mais aquilo, tal, estavam disciplinando o uso da calçada do idoso. E que dentro de, aqui o nosso companheiro José Almeida diz aqui, consolidar as calçadas como malha intercalando ao sistema da mobilidade urbana, observando garantir a circulação e a segurança do pedestre. E logo, isso no 22. No 15 também dizia assim, implantar programas de construção nos abrigos e terminais de ônibus. Bom, aqui nessa parte das calçadas, eu não tenho no momento aqui na minha pasta, não trouxe, deixei na outra pasta. Mas quem quiser, na quarta-feira ou sexta-feira, estiver aqui, eu vou dar uma... E lá então dizia, amanhã, isso foi dia 18, no dia 19, que seria amanhã, 19 de agosto de 2007, dizia assim, que a prefeitura seria mandado o Ministério Público Estadual, inclusive, estava operando também na época, e dizia assim, que a prefeitura iria dar conhecimento do modo que as calçadas seriam aproveitadas pelo pedestre, né? Quer dizer que o resto seria proibido, se não obedecer aquele, seria proibido. Agora, já se passaram 4 anos, e seria elaborada uma cartilha, juntamente, quem não tivesse a cartilha, teria, pela internet, teria passado pela internet. Nem cartilha saiu, 4 anos já passaram, e nem internet apareceu. Muito bem. Agora, sobre a parte aqui da implantação de programas
de abrigos nos postos de... Eu tenho uma carta dirigida, inclusive no primeiro dia, dia 21 de setembro, eu fiz um planejamento assim, mas não concluí porque o tempo me foi cortado. Muito bem. Mas dizia, a carta de 29 de julho de 2003, levei a carta e entreguei ao diretor de trânsito, o senhor César Rocha, que era o diretor de trânsito. E eu, quando faço um ofício a várias entidades, eu costumo levar e faço questão de entregar em mãos, porque se mandar pelo correio, ele nunca tem recebido, nunca recebe. Então, eu entrego em mãos. E ele leu ali, tal. Não, o que o senhor está escrevendo aqui, eu não posso acreditar. Bom, é muito fácil. O senhor pega uma condução, nós vamos lá, eu vou mostrar para o senhor o corredor dos ônibus aqui na Avenida Rio Branco, como é que funciona. Entre o ponto 1 e o ponto 2, o ponto 1 é em frente à Rua Geru, em frente àquele posto de gasolina. Ao ponto 2, na época, hoje não sei porque, já fazem de 2003, agora já 8 anos já completos. Muito bem. Naquela época, esse ponto 1 tinha 50 metros distante do ponto 2, que vai até a praça... a praça da Assembleia. 50 metros de distância, com uma única linha de ônibus que funcionava. Meia e meia hora tinha um ônibus. A linha 717. Agora, o ponto que eu pegava ônibus, e que ainda pego ônibus, é juntamente naquela passarela que tem da Rua São Cristóvão, que dá saída aos passageiros e ingresso aos passageiros que querem pegar a condução. Muito bem. O ponto 4, até hoje, não tem nem um abrigo e nem um banco para sentar. Eu vejo, quando vou pegar o ônibus lá, vejo senhoras 4 horas, 5 horas da tarde, com criança no colo, dia de chuva, fica no ponto 3, que é o ponto mais próximo, para pegar o ônibus debaixo de chuva, porque não tem cobertura, e nem um banco. E continua até hoje, continua do mesmo jeito. Vim com o diretor de trânsito aqui, mostrei para ele, tal. E no ponto 4, o ponto 5, são 29 metros, não chega a 30 metros. Um ônibus são 15 metros de comprimento. Se o motorista não colocar o ônibus direito lá, nem 2 ônibus ficam lá no ponto. E são 7 linhas de ônibus fornecidas pela SMTT, com 92 ônibus trafegando naquele tempo. Hoje já deve ter aumentado, né? Que aumenta as linhas e aumenta os ônibus também. É o que eu tinha a dizer. Não vou tomar muito tempo, senão daqui a campainha vai tocar. Não, obrigado pela atenção. Obrigada, senhor. Muito obrigada pelas suas colocações. Muito obrigada. O senhor é sergipano, com certeza. Claro. Inscrito aqui também o jornalista Chico Freire. Por exemplo, eu não vejo dizer, se uma empresa, um restaurante X cometeu alguma irregularidade, ele seja multado, ele tem que ser multado e fechado. O banco não pode fechar. A lei é de 15 minutos. Dá, meu amigo. Eu vou discordar do senhor quando o senhor fala do médico. Eu tive a oportunidade de ir no Sara Kubitschek. Você recebe um cartãozinho dizendo, não chegue muito antes do seu horário, apenas 20 minutos do horário marcado. Cada médico tem 20 minutos para atender um paciente. A Organização Mundial da Saúde diz que com 20 minutos você atende um paciente. Vá no Sara Kubitschek em Salvador, em Brasília, que não tem fila, não tem ninguém reclamando,
não se vende lanche, é tudo limpo e organizado. É gestão. Nós não temos gestão. Aqui nós pagamos ao médico, para o médico dizer, é por ordem de chegada. Eu estou pagando. O problema nosso é que nós somos acostumados ao médico querer estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Você vai no IPES e marca consulta para o bispo a partir das 7 horas. Mas o médico não pode atender porque ele está fazendo cirurgia no João Alves, na Renascença. Aquele horário de 7 a 9 é do IPES. Se ele não quer estar no IPES, peça para sair. Vá para a Renascença, vá para o Hospital João Alves. Nós somos humilhados e aceitamos ser humilhados. O médico não pode hoje marcar para amanhã. A gente vai amanhã. Está aí. O IPES hoje é plano de saúde. É IPES Saúde. Tem que se enquadrar na lei dos planos de saúde. Você tem 15 dias para marcar a consulta. Se não tiver, marcar para fora. O IPES está marcando para 2 meses, ninguém reclama. Mas é plano de saúde. Eu disse a semana passada que nós precisamos ter vergonha na cara. A lei de 15 minutos dá para ser 15 minutos. Por que é que não dá? As instituições que mais ganham dinheiro nesse país chamam-se os bancos. Mas ele bota 4 caixas lá dentro e 50 caixas cá fora. Aí você tem, porque o caixa hoje lhe dá talão de cheque, você tem que pagar tudo. E por que lá dentro não bota caixa? Se empregar, você atende. Agora, se desempregar, você não atende. O Banco do Brasil antigamente tinha 50 caixas, hoje tem 5. O senhor vai no Banese, está lá, uma bateria de caixas. Tem 5 atendendo. Cadê os outros caixas? Mas você coloca 100 caixa eletrônica lá fora. Para você pagar água, energia, depositar, tirar talão de cheque. E se eu não quiser? Eu pago taxas. Então, a lei de 15 minutos tem que ser cumprida. Em Salvador ela é cumprida. Na Europa é cumprida. Por que na Europa? Por que a gente não copia o que é bom? Na Europa se respeita. O cidadão na Europa é respeitado. O ônibus na Europa tem horário para passar. É 7 horas, é 7h10, é 7h10, é 7h20, é 7h30. Se eu perder o de 7 horas, eu sei que de 7h10 passa. O daqui não passa. A gente acha ótimo. Atrasou. Aí o brasileiro é perfeito, né? Aproveita o atraso do ônibus, também se atrasa, aí dentro do trabalho, aí o ônibus furou o pneu, o ônibus atrasou. Como é costume, você aceita. Eu tinha um cartãozinho do Sara Kubitschek dizendo, não precisa chegar cedo, chegue em 20 minutos. Então nós temos que aprender a exigir os nossos direitos constitucionais. E as empresas, quando elas vão se instalar, elas têm obrigações a cumprir, como os funcionários têm obrigação a cumprir com a empresa. Eu sempre digo, às vezes comento muito com o Ivan, na Assembleia e na Câmara, e às vezes a pessoa acha ruim. Eu digo, a diferença que tem do professor público estadual para o professor privado é um departamento de pessoal. Porque no privado, se você falta, você diz, olha, pegue sua carteirinha e passa no setor de pessoal. No Estado, se você falta, você vai para os recursos humanos. Né? Aí fica lá, justifica, e parará, e por aí vai. Então, é preciso que nós aprendamos a exigir os nossos direitos, assim como os patrões também exigem os seus direitos, que é o quê? Eu estou pagando para que você cumpra o horário, e você tem que cumprir o seu horário direitinho. Não é? Eu só para concluir, uma vez eu fui em busca de uma secretária para trabalhar com a gente, para tomar conta dos filhos, e naquela época não tinha essas exigências que tem hoje, né? Isso há uns 15 anos atrás. Ela me disse, eu vou, não assinava carteiras, eu vou, você me paga salário mínimo. Eu digo, aí fica pesado pagar salário mínimo. Não, mas eu só vou para o salário mínimo. Eu digo, tá, aí eu encarei, eu pago salário mínimo. Horário de comércio. Você chega a 8, sai 12, chega a 2, sai 6. Não lancha, não almoça na minha casa e nem toma café de noite. Porque no comércio você chega a 8, sai 12, você não lancha. Você chega a 2, sai 6, você não lancha. Lancha, não. Ah, assim não dá. Eu digo, então vamos sentar e conversar. Sentamos, conversamos e organizamos. Então, nós temos leis, temos direitos. No dia que a gente aprender a exigir que os nossos direitos sejam respeitados, assim como a gente também somos obrigados a cumprir os nossos deveres, eu acho que a coisa muda um pouquinho.
A questão de tirar o comércio, as repartições públicas do centro, eu acho que ele pode criar uma questão de imediata, mas também não é esse bicho de 7 cabeças. Você vai em Salvador, o centro administrativo saiu do centro e foi lá para o centro administrativo, Salvador, ali na paralela. O comércio de Salvador não morreu. Porque agora, é preciso também que se tenha em conjunto o poder público que faça por onde se cria alternativas. Na retirada das repartições, se reestruturou o Pelourinho, né? se criou novas alternativas, nem por isso ninguém morreu. Então, pode sair? Pode. Então, vamos reestruturar, vamos recuperar a Rua Santa Rosa, com o quê? Vamos tirar isso aqui, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Agora, também não pode achar que se tirar, tudo morre. Eu acho que se trabalhar em parceria, poder público, poder privado, se chega a alternativas e todo mundo acaba vivendo bem. Era só isso. Obrigado. Senhor Samuel. Quando vejo uma pessoa comparar o Brasil com a Europa, que nós somos terceiro mundo, temos que entender e aceitar isso. Na Europa, acredito que aqui ninguém bebe água de torneira. Aqui todo mundo deve ter um bebedor para beber água mineral em casa. Na Europa, você bebe água de torneira, é água realmente que você pode beber. A Europa toda tem saneamento básico. Nós não temos no Brasil, o que tem são pouquíssimos. Não tem uma cidade no Brasil para ter 100% de saneamento básico. Não tem uma. Nem São Paulo, nem Rio, nada. Então, repare bem, eu me sujeito a fazer uma aposta com você. Eu perco um dia com você, indo em todos os bancos de Aracaju para descontar um cheque. A gente arranja um cheque do Bradesco, de qualquer agência do Bradesco, da Caixa, do Banco do Nordeste e tal. Não vai existir um banco em que nós sejamos atendidos em menos de 15 minutos. Pode acontecer em 100 casos, 10 casos ser atendido, porque hoje o atendimento, como é computadorizado, é mais demorado do que antigamente, que era manual. Antigamente você chegava no caixeiro do banco, ele ia no fichário, pegava seu nome, vinha, pagava tal, conferia a assinatura tal. Hoje ele tem que entrar no computador, esperar de novo tal. Então, como existe também, repare bem, coincidentemente, a agência que está para ser fechada são as 13 matrizes dos bancos que tem mais movimento em Aracaju, que é Caixa, Banco do Brasil e Banese. Se você entrar no Bradesco, ali naquela praça ali, onde tem a Câmara de Vereadores, aquilo eu não vou mais ali, parece uma feira de gente. Se você tiver 100 caixas e tiver 200 pessoas no banco, ou seja, um caixa para 2 pessoas, jamais essas pessoas vão ser atendidas em menos de 15 minutos. Eu acho que nós estamos fora da realidade, temos que entrar na realidade. Não deixar a pessoa passar 2 horas, 2h30 no banco, como passava antes. Então vamos aumentar isso para 30 minutos. Se a pessoa for atendida em 10 minutos, em 15 minutos, melhor ainda. Agora, eu aposto com você para entre qualquer banco em Aracaju. Se for fechar as agências, que demora mais de 15 minutos, todas as agências bancárias do estado de Sergipe, da capital pelo menos, serão fechadas. Karina, para suas... Gostaria de parabenizar o senhor Alexandre Porto pelas colocações e ressaltar algo em relação ao desenvolvimento ordenado do município de Aracaju, que muito nos preocupa em relação à zona de expansão, em se tratando justamente de áreas comerciais. Grandes empreendimentos foram instalados naquela região e não foram destinados às áreas comerciais, e isso tem trazido um imenso transtorno para aquela comunidade. E a gente tem aí também agora uma outra segunda zona de expansão, a exemplo da Jabotiana, que também vem sofrendo esse impacto. Queria saber do senhor se há uma mobilização dos empresários nesse sentido, de que previamente, dentro agora, já que a gente está tratando em relação ao plano diretor, tentar estabelecer essas diretrizes de formas de emendas para que a gente possa ter novos empreendimentos já com essas áreas previamente estabelecidas. Uma outra questão que foi colocada pelo senhor é a questão da mobilidade urbana, que infelizmente no plano diretor atual a gente não está sendo discutido por não ter. Então a gente precisaria ver também
dentro dessa questão da mobilidade urbana, o que é que a gente poderia estar tratando